pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o valor funcional máximo e mínimo de uma função. Então, a gente já sabe que a derivada da função, a derivada primeira, ela nos dá o coeficiente angular da reta tangente em um ponto x, y da curva. Ela nos dá a inclinação da reta tangente. Então, nós vamos usar esse fato para determinar o comportamento da função. Ou seja, nós vamos tentar determinar os pontos de máximo e de mínimo que a função apresenta. Então, antes de começar, vamos a algumas definições. Então, a primeira definição, ela diz que uma função f terá um valor máximo relativo em C se existir um intervalo aberto contendo C, tal que, o valor da função nesse ponto, o f de C, ela seja maior ou igual ao valor da função em qualquer x desse intervalo. Ou seja, nas proximidades daquele ponto, a função ela apresenta o maior valor. Então aqui nós temos uns exemplos, umas imagens, e você pode ver geometricamente nessa primeira figura que a função apresenta um valor máximo relativo, um extremo relativo, nesse ponto x igual a c. E nessa proximidade, qualquer ponto que você pegar perto do c, o valor da função será menor do que c, menor do que f de c. E nota aqui, pessoal, mais uma coisa, que nesse ponto em que x é igual a c, a reta tangente ela é horizontal, ou seja, a inclinação dela é zero. O que é que significa isso? Que a derivada da função nesse ponto ela é igual a zero. Nesse segundo gráfico, nós também temos um máximo relativo no ponto C. Só que, diferente do primeiro gráfico, a derivada nesse ponto ela não existe. Então, o que é que significa isso? Que a derivada ser igual a zero não é a única condição em que nós podemos ter um extremo relativo. A outra definição, bem parecida com a primeira, ela diz que a função f terá um valor mínimo relativo em C se existir um intervalo aberto contendo C, tal que a função nesse ponto C ela é menor ou igual do que qualquer imagem de x nesse intervalo. Ou seja, o f de C é menor ou igual do que f de x para todo x desse intervalo que contém o C. Então, de maneira análoga, está aqui os exemplos. Então, se você analisar bem, perto desse ponto C, a função assume o mínimo valor. Nota bem, não é que esse valor é o menor de todos na função, é na proximidade daquele ponto. E, de novo, nós temos a reta tangente horizontal, indicando que naquela proximidade, a reta tangente, a derivada da função naquele ponto é igual a zero. Aqui outro caso parecido, também é o valor mínimo, só que nesse ponto a derivada não existe. Então aqui nós temos um exemplo, então um gráfico de uma função, e você nota que nós temos aqui alguns extremos relativos. Então nesse ponto A, aqui nós não temos um extremo relativo, porque não contém um intervalo aberto, teria que o domínio se estender para trás do A aqui. Nesse ponto x1, nós também não temos um extremo relativo, porque se você notar bem, qualquer intervalo que você pegar contendo x1, à direita do x1 nós temos valores menores do que o f de x1. E à esquerda do x1 nós temos valores maiores do que f de x1. Então, esse ponto x1 aqui ele não é um ponto nem de máximo e nem de mínimo, embora a derivada nesse ponto seja igual a zero, percebe? A reta tangente horizontal. Já nesse ponto x2, nós temos um mínimo relativo, um extremo mínimo, porque tanto à direita do x2 como à esquerda, os valores da função eles são maiores, então aqui é um mínimo. Aqui no x3 também não temos extremo relativo, aqui no x4 temos um máximo relativo, aqui no x6 outro máximo relativo, e aqui no x7 mais um mínimo relativo. Nosso primeiro teorema, ele diz que se f de x for definida para todos os valores de x de um intervalo aberto que contém C, e se f tiver um extremo relativo em C, então f' de C ele vai ser igual a zero, caso f' de C exista. Então vamos entender bem esse teorema.
Então, nesse teorema, ele já está afirmando que a função terá um extremo relativo em C. Então, se a função tiver um extremo relativo em C e a derivada nesse ponto C existir, então, esse teorema afirma que a derivada nesse ponto será igual a zero. Então, esse seria um critério para identificar, né, um extremo relativo. Então, no primeiro exemplo, ele confirma o teorema. Nós temos um extremo relativo em C e a derivada nesse ponto existe, portanto, ela vale zero e a imagem ela mostra realmente isso, já que a reta ela é horizontal. Então, a inclinação é zero e sendo a inclinação a derivada da função, então ela vale zero. Nesse segundo exemplo, nós temos a função f de x igual a x menos 1 ao cubo, e ele está mostrando um caso em que a derivada ser zero não implica em nós termos um extremo relativo naquele ponto. Por exemplo, no ponto igual a 1, a reta tangente nesse ponto x igual a 1 é o próprio eixo x. E nós vemos aqui que no x igual a 1 nós não temos um extremo relativo. Ou seja, a derivada ser igual a zero, ela não garante que nós teremos um extremo relativo. É um ponto em potencial. Agora, não é garantia. É isso que o teorema diz. Ele diz que se por acaso for um extremo relativo e a derivada existir, então ela será zero. Agora, a recíproca não é garantida pelo teorema. Ou seja, se a derivada existir e for zero, nós teremos um extremo relativo. Não, isso não é garantido, como mostra esse exemplo. E o terceiro caso, nós temos um extremo relativo, valor de máximo no ponto, em uma função em que a derivada nem existe. Então, como nós vimos no caso anterior, pontos em que a derivada é zero e pontos em que a derivada não existe, eles são pontos em potenciais para nós termos um extremo relativo. É garantia que nós teremos? Não, mas são pontos que valem a pena serem testados. Daí surge a nossa definição. Se C for o número do domínio de F, tal que a derivada nesse ponto é zero ou a derivada nesse ponto não exista, então nós diremos que C é um número crítico de F. Então, os números críticos são aqueles pontos do domínio da função em que a derivada não existe ou ela é zero. Então, pessoal, nesse exemplo, eu quero encontrar os números críticos da função. No item A, a função f ela é definida por x ao quadrado menos 6x menos 1. Então, para você encontrar os números críticos da função, a primeira coisa que você tem que fazer é derivar a função. É uma função simples, derivar f' de x vai ser igual a derivada do x ao quadrado 2x, a derivada do menos 6x é menos 6. E do menos 1 é zero, não precisa colocar. Então, essa é a derivada da função. Os valores críticos da função são os valores de x em que a derivada não existe ou que a derivada se anula. Nesse caso, como a derivada é um polinômio, né, ela é definida por um polinômio, ela existe para qualquer valor de x. Então, nesse caso, não temos nenhum número crítico provindo da derivada não existir. Então, serão apenas aqueles em que a derivada se anula. Então, eu vou pegar a derivada, que é 2x menos 6, e vou igualar a zero. Então, o que nós fizemos aqui foi fazer f' de x, que é a nossa derivada, igual a zero para determinar os números críticos. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que 2x é igual a 6, né, passando para o outro lado. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, e 6 por 2 é 3. Então, x igual a 3 é um valor em que anula a derivada, logo, ele é o número crítico da função. O único número crítico da função. Então, se essa função vier a possuir algum extremo relativo, será quando x for igual a 3. No item B, nós temos f de x definida por essa função. Então, assim como no item A, nós vamos primeiro derivar a função f. Vamos encontrar f' de x. A derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. A derivada do 9x ao quadrado dá 18x, não é isso? O 2 passa multiplicando. A derivada do 24x fica só 24. E a derivada do menos 12 é zero. Então, de novo, nós temos um polinômio. A derivada existe para qualquer valor de x,
logo os números críticos serão apenas aqueles que tornam a derivada igual a zero. Então, eu vou pegar a derivada, que é 3x ao quadrado mais 18x mais 24, e vou igualar a zero. E nota que nós temos aqui uma equação do segundo grau, simples de resolver. Antes de resolver ela, eu vou simplificar essa equação. Então, 3x ao quadrado por 3 fica x ao quadrado, 18x por 3 fica 6x, e 24 por 3 fica 8, igual a zero. Então, essa equação de segundo grau você pode resolver por soma-produto, né? Fatorando a equação de segundo grau. Você pode tirar o delta, enfim, você pode ficar à vontade, né? Quando você resolver essa equação de segundo grau, que eu vou deixar como exercício para vocês, coisa simples, não vamos perder tempo com isso, vocês vão encontrar que o x' ele é menos 2, né? E o x duas linhas ele é igual a menos 4. Ou seja, essa função ela possui dois valores críticos, né? O menos 2 e o menos 4. Então, são valores potenciais para serem extremos relativos, ou máximo relativo, ou mínimo relativo. No item C, nós temos essa função f. E assim como as demais, para encontrar os números críticos, primeiro vamos derivar a função. Então, f' de x, isso é igual a 4 passa multiplicando, fica 4x à terceira, mais esse 3, ele vai vir aqui multiplicando, concordam? Então, eu posso cancelar esse 3 com esse 3, então fica 8x ao quadrado, menos o 2 passa multiplicando, então 2 vezes 6 fica 12x, e a derivada do menos 3, como é constante, dá zero. Então, essa é a derivada da função, ela existe para qualquer valor de x, então vamos encontrar os números críticos apenas fazendo ela igual a zero. Então, aqui eu fico com 4x à terceira mais 8x ao quadrado menos 12x igual a zero, né? Antes de qualquer coisa, eu posso simplificar por 4, então vou dividir tudo por 4. 4x ao cubo por 4 fica x ao cubo, mais 8x ao quadrado por 4, eu tenho 2x ao quadrado, e menos 12x por 4, eu fico com menos 3x igual a zero. E nota, pessoal, que nesse caso, nós temos uma equação de grau 3, ó, x à terceira. Então, eu não posso, do jeito que está aqui, aplicar a Bhaskara, né, e encontrar x' x duas linhas. Então, como é que eu resolvo esse problema? Se você notar, ó, x ele é um fator comum em ambos os termos. Então, eu posso colocar o x em evidência. E quando eu faço x ao cubo por x, eu obtenho x ao quadrado, né? Já que aqui é 1, então 3 menos 1 fica 2. 2x ao quadrado por x, eu fico só com 2x. E menos 3x por x fica apenas o menos 3, igual a zero. Então, aqui eu tenho um produto de dois números igual a zero. Quem são esses dois números? É o x, que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, o produto deles dá zero. O que é que significa? Que ou esse número é igual a zero, ou esse é igual a zero. Ou seja, ou x é igual a zero, ou então x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. E esse x igual a zero, ó, ele já é o nosso primeiro número crítico, que é um valor de x que eu achei, que vai tornar a derivada igual a zero. Então, já achei o número crítico. Agora, aqui nós temos a equação de segundo grau. Então, eu posso resolver ela passo a passo para encontrar os outros números críticos. Se você for aplicar delta aí, só relembrando que é b ao quadrado menos 4a vezes c, então você vai encontrar o delta como b ao quadrado é 4, menos 4a vezes c vai dar 12, né? Então 4 com 12 dá 16, então o delta é 16. E a gente sabe que por Bhaskara, o x ele é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então quando você substitui, aqui vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2a, que é 2. Então, você vai encontrar o x' igual a 1 e o x duas linhas igual a
menos 3. Ou seja, esses outros dois aqui, eles são os números críticos. Então, essa função ela possui 3 valores críticos, ó, o 0, o 1 e o menos 3. Então, são pontos em potenciais para extremos relativos. Continuando com as definições, a próxima definição diz que a função f terá um valor máximo absoluto no intervalo se existir algum número c desse intervalo tal que f de c seja maior ou igual do que f de x para todo x desse intervalo. E esse intervalo, é claro, ele pode ser até o próprio domínio da função, ou seja, o maior valor que a função assume em todo o seu domínio. Será o valor funcional máximo da função. Por isso o nome valor absoluto. Você pode restringir esse intervalo a um intervalo curto ou ao próprio domínio da função. Então, de uma maneira análoga, nós temos o valor mínimo absoluto, que agora, nesse caso, o f de c ele tem que ser menor ou igual do que f de x para todo x desse intervalo. Então, vamos a alguns exemplos. Então, essa função está definida no intervalo 1, 4. Notem que é fechado no 1 e aberto no 4. Ele possui um valor mínimo aqui nesse ponto, ó, que é justamente o 2. Ó, o valor mínimo é o 2, não o 1. Né? Ela atinge o valor mínimo no 1. Mas qual é o valor mínimo da função? É o 2. Quando eu falo valor da função, estou me referindo aos valores de y. Então, é um valor mínimo absoluto no 2, porque todo o domínio da função, o menor valor que ela assume é 2. Agora, você pode achar que ela atinge um valor máximo no 8. Só que não, pessoal, só que não. Essa função ela não possui um valor máximo absoluto. Por quê? Porque como o 4 não pertence ao domínio, é aberto, o 8 também não pertence à imagem da função. Então, nota que a função ela chega perto do 8, ela vai chegando infinitamente perto do 8, mas nunca chega no 8. Então, o 8 não é a imagem, então não pode ser o valor da função. Nesse segundo exemplo, a função ela tem um valor máximo aqui, ó, no 0. É o maior valor que a função atinge, dentro do intervalo menos 3 e 2, né? Aberto no menos 3 e fechado no 2. Ó. E nesse caso, a função já não tem um valor mínimo absoluto, ó, que seria o menos 9, caso aqui fosse fechado. Mas como é aberto, né, a função não atinge esse ponto. Nesse outro exemplo, em que a função está definida no intervalo menos 1 e 1, né, aberto no menos 1 e aberto no 1, a função não possui nem máximo absoluto e nem mínimo absoluto. Porque se você notar, a função ela cresce infinitamente, não atingindo um ponto máximo, e também decresce infinitamente, não atingindo um ponto mínimo. E aqui nesse exemplo, ó, nesse quarto exemplo, se você notar aqui, ó, já dá para ver que o valor máximo absoluto é o valor quando o x vale 1 e o y vale 2. Agora, nesse ponto aqui, ó, 3 e menos 2, ele é um ponto bem peculiar até, né? Porque aqui nós não temos o valor mínimo absoluto, porque é menos 2 o valor do y. E aqui nesse ponto, a função chega no menos 4, que é menor do que menos 2. No entanto, esse ponto aqui é um extremo relativo da função, porque próximo a esse ponto de x igual a 3, se você pegar um intervalo aberto, a função será sempre maior. Então, nós temos aqui um valor mínimo relativo. Agora, o valor mínimo absoluto é o ponto quando x igual a menos 5. É o f de menos 5, que vale menos 4. Esse é o valor mínimo absoluto da função. O teorema do valor extremo, ele diz que se f for uma função contínua no intervalo fechado AB, então f terá um valor máximo e um valor mínimo absoluto em AB. Por exemplo, né, então aquele gráfico anterior, então nota que a função ela está fechada nesse intervalo AB, então o teorema acima diz que essa função terá obrigatoriamente um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. E se vocês notarem, o valor máximo absoluto ocorre no x igual a A, ou seja, no extremo esquerdo do intervalo. Nota que se esse intervalo fosse aberto, essa função já não teria o máximo.
Por isso que o teorema ele restringe o intervalo a ele ser fechado, para você também garantir que os extremos entram no seu cálculo. E tem um valor mínimo absoluto aqui no x5. Ó. Esse é o menor valor que a função atinge. Então, como que eu determino o valor máximo absoluto e o valor mínimo absoluto de uma função que satisfaz as condições do teorema? Então, como a gente já viu, os pontos em potenciais de máximo e mínimo são os pontos críticos da função e também os extremos do intervalo onde a função está definida. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é calcular todos os números críticos da função, ou seja, você deriva a função, você observa se tem algum ponto em que a derivada não está definida, será um crítico, e também você observa os pontos em que a derivada se anula, você iguala a derivada a zero. Depois, você acha os valores da função nesses números críticos que você achou, né, os f de c, e depois você calcula os valores da função nos extremos, o f de a e o f de b, nos extremos do intervalo em que a função está definida. E, por fim, você compara todos os valores que você achou na etapa 2 e na etapa 3. O maior valor que você encontrar será o máximo absoluto e o menor valor que você encontrar será o mínimo absoluto. Nesse exemplo, eu quero achar os extremos absolutos da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 1, definida no intervalo fechado 0,3. Então, essa função ela é contínua e está definida em um intervalo fechado. Então, pelo nosso teorema do valor extremo, ela possui um máximo absoluto e um mínimo absoluto. O primeiro passo que a gente tem que fazer para determinarmos os extremos absolutos é encontrar os números críticos. Esse é o primeiro passo. Então, como é que eu encontro o número crítico? Primeiro, eu encontro a derivada da função, f' de x igual a derivada do x ao quadrado, 2x, a derivada do menos 4x é menos 4 e a derivada do 1 é 0. E eu pego essa derivada, 2x menos 4, e igualo a 0. Então, aqui eu tenho 2x igual, o menos 4 passa para lá, fica 4 positivo, e o 2 está multiplicando, passa dividindo, então x igual a 2. 4 por 2, 2. Ou seja, é um número que está dentro do intervalo da função, então ele vale a pena ser testado. O segundo passo é determinarmos o valor da função nesse número crítico. Então, ou seja, esse número crítico que você achou, né, todos que vocês acharam, nesse caso foi só um, eu substitui na função para ver quanto é que dá. Então, eu vou calcular aqui o f de 2. Então, x ao quadrado, eu obtenho 2 ao quadrado, menos 4x, então é menos 4 vezes 2, e repete aqui, mais 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 é 8, mais 1. Aí, somando os positivos, ó, 4 com 5, com menos 8 dá menos 3. Então, achamos o menos 3. Quer dizer que para x igual a 2, a função vale menos 3. O terceiro passo é determinarmos o f de a e o f de b, ou seja, é calcularmos o valor da função nos extremos do intervalo fechado que ele deu. Ó. No caso aqui, o a é 0 e o b é 3. Então, começando com o f de 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 1. Aqui dá 0, aqui dá 0, esquece. Então, fica igual a 1. O segundo, né, o f de b, então vai ser f de 3, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é o valor do x, né? Mais 1. Então, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3, 12, e repete aqui, ó, mais 1. Então, 9 mais 1, 10, menos 12 dá menos 2. O quarto e último passo, você vai olhar para todos os valores que você achou no segundo e no terceiro passo. O maior deles será
o valor máximo absoluto. E o menor deles será o valor mínimo absoluto. Então, o maior aqui é 1, né? Então, o valor máximo absoluto é 1, que é o f de 0. Esse é o máximo. E o menor de todos é o menos 3, né? Ele ainda é menor do que menos 2, que é o f de 2. É menos 3. Então, o maior valor que a função assume nesse intervalo é 1, dentro aqui, e o menor valor que a função assume nesse intervalo é menos 3. Então, pessoal, nesse exemplo, nós temos uma aplicação envolvendo valor funcional máximo e mínimo. Então, em resumo, esse exemplo diz o seguinte: determine a caixa de volume máximo que pode ser feita a partir de pedaços de papelão de 12 centímetros de lado, papelões em formato quadrado, cortando quadrados iguais dos cantos e dobrando os lados para cima. Então, a figura abaixo, ele mostra o nosso papelão no formato inicial e a caixa que a gente vai obter. Então, como é que funciona a lógica desse problema? Você tem aqui o papelão e você vai cortar um cantinho do papelão, né? Vai fazer o mesmo corte em todos os cantos do papelão. E depois que você efetuar esse corte, você vai dobrar essas laterais, né, que ficaram, formando essa caixa. Ele quer que você determine quais são as dimensões dessa caixa para que o volume seja o maior possível. Então, nesse caso, nós vamos tentar determinar qual é o tamanho do corte. Tem que ser, eu devo cortar 2 centímetros, eu devo cortar 4 centímetros, 5 centímetros. É isso que a gente vai testar, tá certo? Então, eu vou chamar aqui de x, o lado desse quadrado, né? Ó, então, aqui tudo é x, né? Que eu vou cortar. E, antes de qualquer coisa, vamos tentar determinar qual é o intervalo em que o x está variando. Nota, se eu vou cortar x de um lado e x do outro, e se o tamanho do lado é 12, então o máximo que o x pode assumir é 6. Aí você cortaria bem no meio, né? O quadrado ficaria só um ponto, assim, não ficaria nem um ponto, não ficaria nem o formato de caixa, né? Mas é o máximo que você consegue cortar. Passou de 6, você não consegue fazer o corte do outro lado. E o mínimo que você poderia cortar seria 0, e não cortaria, é claro, né? E nesses dois casos, o volume da caixa, que não existiria, né, a caixa nesse formato, ele seria 0. Mas a gente já sabe que o x, né, ó, ele está variando de 0 a 6. Né? O mínimo valor, que é não ter corte, e o máximo valor, que é 6, seria o corte completo, né, e ficariam apenas os quadrados, você não conseguiria fechar a caixa. Bom, e para calcular o volume de uma caixa, né, a gente sabe que basta multiplicar, nesse formato paralelepípedo, basta multiplicar as 3 dimensões. Então, quando você pega um problema contextualizado desse tipo, em que não aparece função, não aparece nada, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar modelar o seu problema. Ou seja, eu preciso de uma função, já que eu quero saber o volume máximo, né, o volume máximo. Então, eu preciso de uma função que descreva o volume em função dessa variável x que eu atribuí. Por quê? Porque aí eu posso investigar para quais valores de x eu vou ter certos volumes. Por exemplo, eu já sei que se o x for 0 e 6, o volume vai ser 0. Né? Então, aí eu posso investigar outros valores de x em que eu tenha valores máximos ou mínimos desse volume, que é o que a gente está vendo nessa aula. Então, eu preciso saber quanto mede os lados dessa caixa em função desse x. Agora, veja bem, ó, se o lado todo vale 12 e eu vou cortar x aqui, eu vou cortar x aqui, então esse lado aqui que vai ficar, ó, vai ser o lado da caixa, ele vale 12 menos um x aqui, com menos outro x aqui, menos 2x, que seria esse lado aqui quando eu dobrar. Ó. Então, esse lado da caixa, eu já sei que vale 12 menos 2x. Uma coisa análoga com esse lado, concordam?
já que aqui é x, ó, porque é um quadrado, e aqui também é x, então esse lado aqui, ó, ele vai ser o lado completo, que é 12, tirando esse pedaço que é x, tirando esse pedaço que é x, então menos 2x. E esse lado, quando eu dobrar, ele é esse lado aqui da caixa, ó, também vale 12 menos 2x. O último lado que falta da caixa é a altura dela, ó. Só que a altura dela, quando eu pegar esse lado, por exemplo, e dobrar, ele vai ser justamente a altura do corte aqui, concordam? Então, essa altura aqui da caixa é x, ó, né? Que vai ser a altura do corte que eu fizer e dobrar. Ou seja, as dimensões dessa caixa são 12 menos 2x, 12 menos 2x e x. Portanto, o volume da caixa, que eu vou chamar aqui de V, ele vai ser igual ao produto desses três lados. Então, é x que multiplica 12 menos 2x e multiplica 12 menos 2x. Então, o volume ele vai ser igual a x que multiplica. Então, vamos multiplicar esse parêntese aqui, ó. O 12 multiplica tudo e o menos 2x multiplica tudo também, tá certo? Então, 12 vezes 12 é 144. 12 vezes menos 2x é menos 24x. Agora o menos 2x vezes 12, menos 24x de novo. Menos 2x com menos 2x, ó. Menos com menos mais. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. Então o volume vai ser igual. Agora o x está multiplicando tudo, ó. Então eu vou colocar na ordem do expoente maior para o menor, tá certo? Então x vezes 4x ao quadrado dá 4x ao cubo, não é isso? 4x ao cubo. Menos 24x com menos 24x eu posso juntar. Dá menos 48x vezes o x, ó. Menos 48x ao quadrado. E o 144 vezes x agora dá mais 144x. Então, esse é o volume da caixa em função de x. Então, essa é a função que determina o volume da caixa em função de x, né? Agora, para calcular os extremos relativos, a gente segue aquele passo a passo que a gente viu nos problemas anteriores. Então, a primeira coisa é determinar os números críticos da função. Então, a primeira coisa é encontrar os críticos da função. E como é que eu faço isso? Calculando a derivada da função. No caso aqui, a função V de volume. Então, derivando 4x ao cubo, eu obtenho, o 3 passa multiplicando, 12x ao quadrado. 2 vezes menos 48, menos 96x. E mais 144x, quando eu derivar, fica mais 144. Essa é a derivada, né, que é o V' de x. Ok? Para achar os números críticos, a gente pega a derivada e iguala a zero. Então fica 12x ao quadrado menos 96x mais 144 igual a zero. Então, a equação do segundo grau, simples, né? Antes de resolver, eu vou simplificar ela por 12, ó, para ficar mais fácil. Então, 12x ao quadrado por 12 fica x ao quadrado. Menos 96x por 12 fica menos 8x. E mais 144 por 12 fica mais 12. Igual a zero. Então, a equação do segundo grau simples, né? Você vai resolver ela normalmente. E quando você resolver ela, calcular o delta e tudo mais, você vai encontrar como x' igual a 6 e x duas linhas igual a 2. Esses são os números críticos. Nota que um dos críticos que a gente achou foi justamente, né, o 6 aqui, o extremo do nosso intervalo 0,6 que a gente havia encontrado antes. Bom, feito isso, a gente vai calcular, né, o nosso segundo passo é calcular os valores da função dentro do nosso número crítico. Então, primeiro,
vai calcular o V de 6. Que a gente já sabe que vai dar 0. Não é isso? Pela análise que a gente fez anteriormente. E depois a gente vai calcular o V de 2. Ou seja, você vai lá na função original e onde tem x substitui por 2. Então aqui fica 4 vezes 2 ao cubo menos 48 vezes 2 ao quadrado mais 144 vezes 2. Então, V de 2, ele vai dar igual a... Quando você fizer essa continha aí, vou deixar para vocês, você vai encontrar como sendo 128. Quer dizer que quando x for igual a 2, o volume é 128. Bom, feito isso, né, pessoal? Depois que a gente calculou o V nos críticos, a gente vai para o terceiro passo, que é calcular o F de A e o F de B, que no caso aqui seria V de A e V de B. O V de A seria o V de 0. E o V de 0 vai dar 0, né, pessoal? Pela análise que a gente fez antes. O V de B seria o V de 6. Só que o V de 6 eu já fiz aqui, ó. Deu 0 também, né? E feito isso, a gente finaliza com o quarto e último passo, que é achar o máximo e mínimo relativo. Só que o mínimo aqui não me interessa, o que me interessa é o máximo, ou seja, entre o passo 2 e o passo 3, qual foi o maior valor que você achou? Foi 128. E ele ocorre quando? Quando x igual a 2. Então, o valor máximo, vamos colocar só isso aqui, ó. VM, o valor máximo, ele é 128. E ele ocorre quando x igual a 2. Né? Então, se x é 2, só para contextualizar, as dimensões da caixa tem que ser 8 por 8 por 2. Não é isso? É, ó, 12 menos 2x, sendo x2 fica 4, então 12 menos 4, 8. Esse aqui é igual a 8 e a altura da caixa, 2.